Fala pessoal, vamos falar então dos jogos que receberam novas conquistas no Retro Achievements no dia 7 de abril de 2022. Bom, o primeiro jogo então que recebeu novas conquistas foi o Adventures of Lolo 2, ou Aventuras de Loló 2. É um jogo de Nintendinho e na verdade ele recebeu uma revisão. Então não era um jogo que não tinha conquistas e aí de repente colocaram uma lista do zero. Não, ele já tinha conquistas e aí veio um novo desenvolvedor. Poderia ser o mesmo que criou as conquistas originalmente, mas não, veio um novo nesse caso e adicionou novas, né? Ele poderia, uma revisão é quando um usuário pode até mesmo retirar conquistas que não faziam sentido, que foram feitas anos atrás, por exemplo, quando o site tinha padrões, não tinha padrões, ou tinha padrões muito menores, muito mais baixos, né? Mas no caso aqui, então, ele adicionou 4 novas conquistas apenas. Então, esse Adventures of Lolo 2 de Nintendinho já tinham 30 conquistas criadas pelo Enzyme, que é um dev gringo. E... bom, as conquistas do Enzyme eram basicamente de terminar o jogo. Esse jogo aqui é um jogo de... pra quem não conhece, o Adventures of Lolo, ele é um jogo action puzzle, né? Então, já vou até mostrar o vídeo pra vocês. Eu geralmente falo primeiro das conquistas e depois mostro o vídeo, mas olha só. Pra quem nunca viu como é o estilo do jogo. Então tu começa na fase... deixa eu pegar aqui na primeira fase. Ó. Tu tem que coletar esses corações. Todos os corações da sala. E aí quando coleta todos os corações da sala, a caixa de tesouro ali se abre. E aí uma vez que ela tá aberta, tu vai até ela, os inimigos são destruídos e tu passa para a próxima sala. Certo? É um jogo de puzzle, então... claro, aqui tá no começo, então os inimigos ali ficam parados, mas ao decorrer do jogo eles começam a ficar mais difíceis, começam a se mexer, ou então... se tu começa a ficar na linha de visão deles, eles te matam. Então, eles começam a ter poderes mais fortes, né? E aí o desafio do jogo aumenta. Mas, enfim, só pra vocês já terem uma ideia inicial de como é o jogo, né? Um jogo ação, puzzle, né? Deixa eu só voltar ali pra lista de conquistas pra eu falar um pouquinho sobre a revisão em si. Então, como eu tava falando, o Enzyme já tinha feito as conquistas de progressão normal do jogo. Porque esse Adventures of Lolo 2 ele tem 50 fases. Então são 10 mundos com 5 fases cada mundo. Na verdade 5 salas, né? O jogo é como se fosse uma torre, tá escalando uma torre. E aí cada andar tem 5 salas. E aí depois termina o 5º andar. Opa, tu passou pro próximo... depois termina a 5ª sala, tu passou pro próximo andar, né? E então são 10 andares... e 5 salas em cada andar, ou seja, 50 salas. E aí tem uma sala final que é o chefe do jogo. É basicamente isso. Então o Enzyme já tinha feito conquistas para isso, né? Tanto para completar cada andar, que como eu falei são 5 salas cada, e conquistas também de completar o andar inteiro sem morrer ou desistir, né? Porque tá no meio de uma sala, tu pode desistir para começar de novo a sala, né? Mas então ele já tinha feito essas conquistas. Então vocês podem ver aqui, ó, até o 10º andar tem conquistas disso tudo. E aí ele já tinha feito algumas extras aqui de... enfim, tu ter junto contigo 3 ou mais tiros mágicos, né? E aqui é em relação ao chefe final. Salvar a Lala, que é a menina que tu tá tentando salvar, né? Tipo... porque tu é o Lolo, a bolinha azul, e tá tentando salvar a Lala, que não sei se tua namorada, acredito que sim. E ela foi raptada pelo Rei Egger, King Egger, né? E aí ela é uma bolinha rosa. E... enfim, já tinham essas conquistas, terminar o jogo sem game over. E aí, o que aconteceu? Mas aí o Snowpin, algumas pessoas já tinham falado que, olha, esse jogo ele tem 4 fases secretas. São as fases Pro, né? Profissionais, sei lá. Pro A, B, C e D. Então o Snowpin ele adicionou
essas 4 fases secretas, certo? Foi uma revisão então bastante simples. E essa franquia, pra quem não conhece aqui do Adventures of Lolo, ela é bem interessante, na verdade ela é muito maior do que eu imaginava. Ela começou aqui no MSX, em 1985. Foi lançado o primeiro jogo que se chamava, na verdade essa franquia se chamava Eggerland. Ela começou então em 1985 no MSX, foi lançado o primeiro jogo, e em 86 o segundo jogo, também para o MSX. Esses 2 primeiros lançados no Japão e na Europa. O primeiro mais simples e o segundo ele já elaborou bastante, aumentou a complexidade. Então, em vez de só ir passando das salas, esse segundo para MSX, ele já tinha, cada sala já tinha diversas portas e então já era meio que um mapa assim, que tu podia ficar transitando pelas salas e tal, e avançando no jogo assim. Então ele tinha diversos caminhos diferentes, sabe? Bom, aí aqui em 87 foi lançado um port para Famicom Disk System dessa versão do Eggerland Mystery 2, né? De 86, é só um port. E aqui é o primeiro... Bom, o primeiro não, né? Daí o próximo jogo para Nintendinho, esse foi lançado em formato de cartucho, é o Eggerland, esse aqui. Meikyu no Fukatsu. Ele também é também meio complexo assim, mas não tanto quanto, um pouco menos que o anterior, né? O 2 ali que foi portado. Então, algumas salas tem 2 saídas até e tal, mas para por aí, não é tão absurda a complexidade dele. Já o último jogo da série que ainda se chamava Eggerland, foi lançado para Famicom Disk System, ele já era bem mais linear. Então era basicamente só ir passando as fases e tal, passando as salas, né? Que nem no Adventure of Lolo 2, esse jogo que a gente acabou de falar da revisão, ele é assim também, ele é bem linear. E aí em 89 foi lançado o Adventures of Lolo. Esse aqui, se eu quiser até ser mais específico, olha só, eu tenho até aqui a lista de lançamento. Então a gente falou até aqui, né? Esses 4 primeiros. Aí, na verdade, o primeiro jogo a ser lançado na North America, né? Que é os Estados Unidos e Canadá, foi esse Adventures of Lolo. Ele, na verdade, ele é um compilado de fases desses 2 últimos aqui. A ser lançados para Nintendinho, né? Esse para Famicom Disk System e esse aqui para Famicom. São o mesmo console, só o Famicom Disk System eram lançados em forma de disquete e o Famicom em formato de cartucho, né? Mas, enfim. E esse Adventure Lolo, então, o primeiro jogo a ser lançado nos Estados Unidos, ele só fizeram um compilado de fases dos 2 últimos aqui. Beleza. Aí foi lançado. Daí o pessoal no Japão pensou, poxa, vamos lançar também Adventures of Lolo, gostamos desse nome. Vamos mudar a franquia pra esse nome, né? Aí eles lançaram, mas daí no Japão eles fizeram com fases totalmente originais. Esse Adventure of Lolo não é um compilado que nem a versão americana de fases antigas. Beleza, aí depois eles lançaram Adventures of Lolo 2 nos Estados Unidos, que também foi um novo compilado de fases. Porque nessa época eles olhavam para os jogos japoneses e geralmente eles pensavam, cara, o nível é muito difícil, os japoneses são muito viciados em videogame aí. Vamos dar uma maneirada na dificuldade ao lançar os jogos para os Estados Unidos. Na maioria dos casos eles faziam isso. Então esse Adventures of Lolo 2, que é o jogo que recebeu revisão, a versão americana, tá? Só para vocês entenderem certinho, é esse aqui, né? Então ele também é um compilado de fases, só que o que eles fizeram? Eles pegaram outras fases que eles não tinham usado no Adventures of Lolo 1 americano, desses 2 anteriores ali do Nintendinho, então do Revival of the Labyrinth e do Departure to Creation, e eles pegaram algumas fases também do Adventures of Lolo japonês, que lembra que eu falei que foi lançado com fases originais? Então desses 3 jogos fizeram um novo compilado lançado nos Estados Unidos, porque as vendas do Adventure of Lolo 1 nos Estados Unidos foram boas, o jogo foi bem recepcionado. E aí o que aconteceu então? Foi que aí esse jogo aqui é praticamente o mesmo, esse Adventures of Lolo 2 japonês e o 3 americano. Ele é um jogo que aumentou a complexidade da série,
Então tem bem mais chefes, bem mais bosses, né? E também tem novos itens, novas dinâmicas ali. Tem um overworld, tem salas de treino, um negócio assim. Tu pode jogar também com a Lala, com a personagem rosa, né? E aí, esses aqui, só que no Japão ele se chama Adventures of Lolo 2 e nos Estados Unidos Adventures of Lolo 3, né? Mas até tem algumas diferenças ali nas fases. O Adventures of Lolo 2 japonês, que é o mesmo jogo, mas ele tem uma curva de dificuldade um pouco maior, né? Eles mantiveram ainda um pouco mais difícil que a versão americana. E já o Adventures of Lolo 3 ficou um pouco mais fácil, né? Aí depois eles lançaram um jogo para Game Boy, o Adventures of Lolo, já 3 anos depois. Esse 3 aqui foi um jogo muito bem falado até hoje. Bem recepcionado pela crítica e tal, bem elogiado em relação à série, né? O pessoal fala muito bem do 3. Aí depois, 3 anos depois, em 94, foi lançado um pra Game Boy, chamado Adventures of Lolo, pra Game Boy, né? Então até pode pensar, bom, o jogo então se chama só Adventures of Lolo, ele é uma cópia do primeiro Adventures of Lolo pra Nintendinho? Não, nada a ver. Na verdade, ele continuou expandindo a série. Então, é como se ele fosse um Adventures of Lolo 4. Ele continuou progredindo a série na questão de complexidade ali, criar novos itens e tal, manter o que tá legal. E só que pelas capacidades do Game Boy, né, é um pouco mais reduzida, tem que manter isso em mente também. E aí a série, então, depois foi lançada no Windows, em 96, foi lançado aqui primeiro meio que um demo ali, com 30 fases só, mas só pra mostrar que depois viria o jogo real mesmo ali com 160 fases aí para Windows 95. E aí depois, quando o Windows 98 foi lançado, relançaram a caixa dizendo que agora o Windows 95 e o Windows 98 também. E quando o Windows Millennium foi lançado, também relançaram para o Windows 95, Windows 98 e Windows Millennium. Tá bom. Então tá aí, olha, pra quem não tinha a menor ideia sobre essa série, acho que dei uma bela, né, um belo overview, uma vista geral aí pra gente conhecer legal essa série, Adventures of Lolo. Ok, então esse foi o primeiro jogo que a gente falou hoje, vamos pro próximo. O vídeo eu já mostrei pra vocês aqui, né, nesse estilo aqui. Então, tem que resolver os puzzles, já expliquei ali. Vamos um pouquinho mais pra frente, só pra ter ideia de como o jogo vai ficando mais difícil com o passar do tempo. Aqui tá no primeiro andar ainda. Não, na verdade, acho que aqui ele já até tá progredindo pros próximos andares. E nem muda muito, assim, a questão estética das fases, né? Mas só vai aumentando o nível de complexidade. Novos inimigos vão surgindo. Aquele ali com a cabeça cinza, acho que é tipo uma medusa. Se tu aparece na linha, na reta dele, vamos dizer, sem ter nenhum objeto entre vocês dois, ele te mata na hora, entendeu? Então, é assim que eu falei que o nível de dificuldade vai aumentando. E aqui, assim, deixa eu até mostrar o chefe final. Ó, esse já é um dos andares mais acima da torre, né? Eu nem sei se tem nesse vídeo o chefe final, mas eu sei que tem... tem sim, ó. Esse é o chefe final, é o andar 51. Bacana, né? E aí tem aqui as 4 salas que foram adicionadas na revisão. Se eu não me engano, até tem nesse vídeo aqui, ó. O cara coloca o password, Pro A, Pro B, Pro C e Pro D. Então aqui ele vai adicionar, vai mostrar a Pro C, a terceira fase especial, secreta. Na verdade não é secreta, né? É só colocar o password que tu joga ela. Então tá aí, ó. A revisão foi pra adicionar conquistas pra passar essas fases, essas 4. Pro A, Pro B, Pro C e Pro D. Vamos então pro próximo jogo, vamos lá. E o próximo jogo a receber conquistas no dia 7 de abril de 2022 no Retro Achievements é o World Heroes 2 Jet para arcade, né? Então essa série World Heroes, ela recebeu 4 jogos originalmente, todos no arcade, Neo Geo, né? Pra quem não sabe, os jogos de arcade saíram pra fliperama e saía depois também a versão em cartucho gigante quando foi lançado o Neo Geo, né?
E esse é o terceiro jogo da série. Saíram ports também, tá? Pra Super Nintendo, Mega Drive, até pra Game Boy e tal. Esse é o terceiro jogo da série, a versão de arcade, né? Ou seja, a versão original. E quem lançou as conquistas foi o Voice of Autumn. Ele é um desenvolvedor holandês. E, bom, as conquistas aqui que ele fez, elas mantêm um padrão bem simples, tá? Então ele fez, ó, o jogo tem 16 personagens. Ele fez assim, vou criar 4 conquistas para cada personagem. Então quais são as 4 conquistas para cada personagem? Bom, a primeira, terminar o jogo com um determinado personagem no nível de dificuldade 4 ou maior. A segunda conquista, terminar o jogo com aquele personagem no nível de dificuldade 8, maior nível. A terceira conquista, terminar o jogo com aquele personagem sem usar nenhum continue, no nível de dificuldade 4 ou maior. E a quarta e última conquista de cada personagem, terminar o jogo sem usar nenhum continue, no nível de dificuldade 8 ou maior. Então, como eu falei, são 16 personagens, 4 conquistas para cada personagem, então ficou um total de 64 conquistas, 16 vezes 4, né? Pra quem não sabe, a série World Heroes ela é bem interessante porque os a história da série, olha só. Tem um cientista, Dr. Brown, que descobriu uma máquina do tempo. E aí o que ele fez? Ele resolveu, cara, vou fazer o seguinte, vou usar minha máquina do tempo para buscar diversas pessoas, lutadores importantes na história da humanidade e reunir todos eles em um torneio. Então, os personagens desse jogo, dessa série World Heroes, eles são baseados em pessoas reais do nosso mundo, né? Da história da humanidade. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, pra quem não sabe, o Dragon. O Dragon é um personagem baseado no Bruce Lee, né? O Hanzo. Até tem uma lista aqui, ó. É legal, a gente pode mostrar a fotinho, né? Então vamos começar aqui, ó, pelo Hanzo. Hattori Hanzo. O Hattori Hanzo é tipo o Ryu da série World Heroes, mas ele é um samurai lendário lá do Japão, líder de um clã lá que existiu de verdade. E aí tem também, na série World Heroes, tem aqui o Kotaro Fuma, que é tipo o Ken da série World Heroes, né? Um rival do Ryu. Mas o Kotaro Fuma, ele também foi um samurai de verdade lá no Japão. Ele era líder de clã também, mas de um outro clã, né? E eu achei isso muito legal da série World Heroes. E tem o Rasputin. Pra quem não sabe, o Rasputin é uma figura, um cara que existiu também na Rússia, cerca aí de 150 anos atrás. Ele era um conselheiro lá do último rei russo, antes de cair o Império Russo. Ele foi um conselheiro do último rei lá. E aí ele ficou famoso. Ele era um cara comum, nasceu como um cidadão comum. E ele acabou... O filho do rei lá tinha hemofilia. E depois que esse cara se dizia que era um curandeiro e tal... E aí ele foi lá, depois que ele começou a cuidar do filho, o filho se curou. E aí esse cara foi ganhando projeção, e cada vez mais projeção, acabou virando meio que um profeta, um cara muito respeitado lá na Rússia, né? E depois acabou sendo assassinado quando os reis lá estavam caindo, as dinastias lá. Enfim, mas é um cara famoso da história da humanidade. E aí tem esse personagem no World Heroes baseado nele. Tem a Joana Dark também, né? Aqui é a Jeanne Dark, que é uma guerreira francesa lá, lutou na Guerra dos 100 Anos lá contra a Inglaterra e tal. Ela tinha 17 anos, né? Morreu depois, foi capturada pelos ingleses, morreu queimada lá com 19 anos, mas ela ficou muito conhecida, depois virou santa pela Igreja Católica e tal. Então tem esse personagem baseado nela, a Joana Dark, né? Jeanne Dark. Esse aqui, o Julius Carne, ele é baseado no Gengis Khan. Então, líder supremo lá do Império Mongol, né? Na Mongólia.
Esse cara foi lendário, dominou. Ele juntou todos os povos que tinham lá no nordeste da Ásia, criou a Mongólia, um reino lá, e invadiu, dominou muitas terras. E dizem até que... qual era o número? Acho que era 25% de todas as pessoas na Ásia tinha algum nível de parentesco com o Gengis Khan, porque ele fez incontáveis filhos, né? E é um cara muito lendário. E aí esse Jay Carney é um personagem inspirado no Gengis Khan. Tem aqui o Brocken é uma das exceções. É um soldado aqui, ele é baseado num personagem de anime. Alguns dizem ali que é do JoJo's Bizarre Adventure, um personagem lá. E outros dizem que é de um outro anime que é o Músculo Total, em português. Um personagem também desse anime. Ele é um soldado nazista, sim, vamos dizer. Mas é uma das exceções. Aqui o King Dragon, como eu falei pra vocês, é inspirado no Bruce Lee. Então tá aí, dá pra ver, obviamente, né? Um cara que era chinês, fez a carreira de ator nos Estados Unidos, lá como... é conhecido pelo domínio das artes marciais, né? O Bruce Lee. Aqui tem também o Muscle Power. O Muscle Power, ele é um personagem baseado num wrestler muito famoso nos Estados Unidos, na verdade no mundo. Como é que é o nome do wrestler? É o Hulk alguma coisa. Vamos ver se a gente acha aqui. É o Hulk Hogan. Então é um wrestler muito famoso mundialmente. E aí criaram esse personagem aqui, o Muscle Power. Aqui já o Gigos, ele é um personagem já criado pela série, né? Ele é um cara, na verdade, que veio do futuro. Então ele é essa forma aí que veio do futuro pra destruir e dominar o mundo, né? Mas ele é criado pela série World Heroes. Alguns aqui bastante interessantes também, o Captain Kidd. Ele é baseado num navegador escocês que existiu, o William Kidd. Que, na verdade, ele era um corsário, né? Um corsário, pra quem não sabe, é um cara que tem o seu próprio navio. E quando um país está em guerra, ele se voluntaria a participar da guerra. Mas assim, ó, vou ajudar, mas o navio é meu. E eu que mando no meu navio. E aí, vou ajudar o nosso lado aqui. Do país, né? Mas eu que mando o meu navio. Então, tu vira um corsário. E esse cara existiu, William Kidd. E aí criaram aqui o Captain Kidd. Tem também o Eric, que é um nórdico, um personagem nórdico, um lutador nórdico. Ele é baseado no Eric the Red, um famoso navegador nórdico que é considerado o primeiro... Ele e a tripulação dele fizeram a primeira expedição do mundo para a Groenlândia, né? Foram os primeiros a chegar na Groenlândia. Então tá aí o Eric the Red. No caso daqui do World Heroes é o Eric. Temos também aqui o Johnny Maximum, que ele é baseado no Joey Montana, um jogador de futebol americano extremamente conhecido. Saiu jogos de videogame do Mega Drive, né, com o Joey Montana's Football, né? Então, jogadores de futebol americano mais famosos, se não for o mais famoso. E aí tem o Johnny Maximum, então, da série World Heroes, é baseado nele. O Mudman, ele não é baseado numa pessoa específica, mas ele é baseado em guerreiros que usam esse tipo de máscara, que existem lá na Nova Guiné, é uma ilha acima da Austrália. E aí tem tribos lá que tem guerreiros que usam esse tipo aqui de máscara. Até acho que na verdade é baseado num anime que representa esses guerreiros lá das tribos da Nova Guiné. Outro personagem aqui bastante interessante da série World Heroes tem a Ryoko Izumo, que ela é baseada numa lutadora judoca japonesa que ganhou 2 medalhas de ouro em Olimpíadas, ganhou ouro em Sydney 2000 e Atenas 2004, ganhou 7 campeonatos mundiais e ganhou outras 3 medalhas de ouro em Olimpíadas também, ela tem 5 no total. Depois que ela se aposentou, ela foi considerada pela Federação Internacional de Judô a maior atleta, a maior judoca de todos os tempos, né? Ela lutava numa categoria de peso bem leve, menos de 50 quilos. Mas tá aí, então foi criado um personagem baseado nela, Ryoko Izumo. O nome da lutadora real é Ryoko Tani.
Bacana. Tem também o Shura. O Shura, ele é até meio parecidinho assim com o Sagat, né? Ele é baseado no cara que criou o Muay Thai, que é o lutador aqui chamado Nai Kanonton. Então é o cara que é conhecido como o criador do Muay Thai, lá na Tailândia, nos anos 1700 e pouco. Tem uma história lá que ele vivia numa vila lá, num reino, sei lá. E aí tava em guerra com outro reino. E aí esse outro reino tava ganhando do reino que ele vivia, esse lutador, né? O Nai Kanonton. E aí essa outra vila dominou a dele. Ele virou um prisioneiro, ficou lá preso durante 7 anos. E até que o rei dessa outra vila, ele decidiu fazer um teste. Ele queria ver se os lutadores do reino dele eram mais fortes que os lutadores dessa vila que ele dominou. E aí ele escolheu esse Nai Kanonton pra lutar contra os lutadores da vila dele. Fez lá um ringue de boxe na frente dele, do palácio dele lá, pra ele assistir, o pessoal lá. E aí o Nai Kanonton lutou contra o primeiro da vila dele, já saiu, sequência de soco, chute e tal, dominou facilmente e derrotou o adversário. Opa, ele já surpreendeu. Aí reza a lenda que ele perguntou: eu quero que tu lute contra mais 9 dos meus lutadores. Quero ver se tu é capaz de derrotar 10 lutadores do meu reino aqui. E aí ele aceitou, reza a lenda, né? E que ele lutou contra um atrás do outro. Claro, não contra todos juntos, né? É impossível. Mas contra um lutador atrás do outro, sem descansar. E ele venceu todos os 10. E aí o rei lá, ele se surpreendeu, claro. E aí ele liberou o cara da prisão. Voltou a ser um cidadão comum. Ele até presenteou o cara com diversas esposas e tal. E esse cara virou uma lenda. Ele se tornou o fundador, é considerado fundador do Muay Thai até hoje, né? Nai Kanonton. E aí tem esse personagem, o Shura, da série World Heroes, é baseado nele. Então temos aí mais quem? Temos o Neodigos, que é daí aquele Gigos, é o personagem da série World Heroes. Ele volta na próxima como uma forma evoluída, né? Basicamente isso. Não é um personagem, uma pessoa real, obviamente. O Dio aqui é o chefe do segundo jogo, né? E também é um personagem fictício que veio do futuro. E aí a gente tem na World Heroes 2 Jet, que é esse jogo que recebeu conquistas, a versão de arcade, né? Pelo Voice of Autumn. Tem 3 personagens novos. Porque o World Heroes ele foi sendo criado e toda nova versão incluía os personagens antigos e novos. Então no World Heroes 2 Jet foram incluídos todos que já existiam no World Heroes original e no World Heroes 2, mais esses 3, o Ryofo, o Jack e o Zeus. O Ryofo é baseado num warlord chinês lá dos anos 200 depois de Cristo. É um senhor de guerra, né? Que viveu lá na época da China. E muito conhecido aí, o Lu Bu, nas histórias chinesas e tal. Esse cara é muito conhecido. Então criaram esse Ryofo, esse personagem. O Jack, adivinhem, vamos ver se vocês descobrem quem é o Jack, olhando a imagem dele. E aí, alguém sabe aí quem é o Jack? É o Jack Stripador, né? O Jack Stripador foi considerado o primeiro assassino em série da história, né? Quer dizer, óbvio que existiam outros antes dele, mas ele, quando inventaram o termo serial killer, assassino em série, foi por causa do caso Jack Stripador, que inclusive aconteceu em Londres, lá nos anos 1880 e poucos, por aí. É o caso do Jack Stripador. E aí o World Heroes fez o personagem baseado nele, que é o Jack. E o último personagem aqui, o Zeus. O Zeus é o último personagem novo incluído no World Heroes 2 Jet, que, bom, o nome dele vem do deus grego Zeus. Mas a aparência dele vem de personagens da série, inspirados na série Hokuto no Ken, ou Fist of the North Star, né? Que é um anime japonês. E enfim, ele é um personagem que ele é meio que um vilão ali do terceiro jogo. E ele pega ajuda, né? Ele se junta
Ele recruta, era essa a palavra que eu tava buscando. Ele recruta o Jack e o Ryofo e formam essa gangue, vamos dizer, com o objetivo ali de dominar o mundo e tal. E aí eles invadem o mundo ali do World Heroes 2, acho que eles até sequestram a máquina do tempo e tal. Enfim, então, aí dei um aparato geral pra vocês da série World Heroes. E tá aí, as conquistas então criadas pelo Voice of Alton, esse desenvolvedor holandês. Aí tá aqui todos os personagens que eu falei, né? Não vou repetir, já disse aqui. Mas enfim, vamos lá então pro nosso próximo jogo. Nosso próximo jogo recebeu novas conquistas no dia 7 de abril de 2022. Então o jogo é... Quem quer ser um milionário do Dreamcast? Sim, Quem quer ser um milionário? Acho que muita gente aí já conhece esse game show, né? O Luciano Huck adquiriu os direitos em 2017. Ele faz lá no Caldeirão do Hulk um quadro igualzinho, né? É um game show de... A pessoa, a cada pergunta, ela tem 4 opções de resposta e ela vai acertando ali. Se ela chegar na 15ª ou 16ª pergunta, ela tem a chance de ganhar 1 milhão, né? Na verdade, esse Quem Quer Ser um Milionário, ele surgiu em 1998 no Reino Unido e foi um sucesso de cara, né? Um game show lá que foi um sucesso de cara, audiências absurdas na televisão, alcançou seu pico em 1999. E aí por isso que esse jogo aqui é do ano 2000, o pessoal já, opa, vamos fazer jogos, videogames dessa série, desse game show, né? E até vendeu demais, cara, um absurdo. Saíram versões, esse aqui em específico, porque esse jogo é lançado até hoje, tá? Jogos da série Quem Quer Ser um Milionário já saiu pro PlayStation 5, por exemplo. Então, Play 4, Play 3, todo DS, cara, continua até hoje sendo lançado. Mas essa versão que saiu no ano 2000, ela foi lançada para PC, Dreamcast, PlayStation. Foi o primeiro jogo da história a vender, o primeiro jogo britânico a ser desenvolvido dentro do Reino Unido, a vender mais de 1 milhão de cópias dentro do Reino Unido. Então, vendeu umas 40 mil cópias para Dreamcast, umas 400 mil cópias para PC e umas 600 mil cópias para PlayStation. Então alcançou aí mais de 1 milhão de cópias, né? Uma marca incrível. E vendeu muito. Nos Estados Unidos depois vendeu demais. No ano 2001 já tinham vendido mais de 4 milhões de cópias. Um negócio assim de outro... Foi uma febre estrondosa, assim. Bom, as conquistas aqui estão bem simples. Quem criou foi o Voice of Alton, de novo, exatamente. Ele é um desenvolvedor holandês, como eu já falei. E ele tem um nível de produtividade absurdo. Tem gente que vai dizer, mas os sets deles às vezes ficam um pouco simples demais, ele não explora muito jogo. Tem gente que pode criticar ele assim. Mas olhando pelo lado da produtividade, ele é incrível. Mas ele faz ali o básico bem feito, vamos dizer. Ele não vai tanto em questão de criar desafios customizados, sabe? Que tem que programar cada conquista de um jeito diferente. Não, ele pega o basicão, o que o jogo é sobre, né? O que o jogo se trata. Tá, então faz ali, um jogo de luta, terminar o jogo com todos os lutadores. Então um jogo aqui de um game show de perguntas e respostas. Poxa, responder a pergunta do 1000, que é a básica, do 32.000, que é a intermediária, e a 1 milhão, vencer o jogo. E aí colocou aqui... Daí, assim, por que tem 6, né? Para um jogo dar o troféu no Retro Achievements pro jogador, ele precisa ter 6 conquistas, é o mínimo. Então tem muito jogador, quando o jogo é muito simples, eles olham assim o jogo e eles... cara, isso merecia umas 3 ou 4 conquistas só, porque o jogo é extremamente simples. Mas eles dão um jeito de criar 6 pra quem jogar e pegar todas as conquistas ganhar o troféu do jogo do seu perfil. Então essas últimas 3 aqui, ele foi meio que inventou ali só pra preencher essa cota, né? Então botou ali... Responda a pergunta de 1 milhão sem nunca ter usado uma ajuda. Tudo bem, essa até faz sentido. Mas essas últimas 2 aqui, na primeira pergunta, use todas as suas ajudas, responda a resposta correta e pare com 100 libras. Não faz muito sentido isso ser uma conquista. Dá pra ver que ele fez por esse motivo, né? Na pergunta de 1 milhão, telefone para um amigo, então responda a pergunta corretamente. Tá, isso não sei se faria tanto sentido ser uma conquista. Mas...
Eu sei que é porque ele queria preencher esse requisito de 6 conquistas. Mesmo sem ele nunca tendo me falado, mas dá pra ver aqui, tá bem óbvio. Vamos dar uma olhadinha no vídeo do jogo. Aqui então essa é a versão lançada pra Dreamcast. Ó, tem até umas animações legais assim, ó. Aqui ele tá meio que explicando o game show ainda pros jogadores. Mas vamos passar. Aqui o cara pediu ajuda, então tem uma das ajudas. É que nem o Show do Milhão, né? Foi lançado no Brasil nos anos... fim dos anos 90. O Show do Milhão acho que teve no Brasil de 98, 99 até 2003, né? Era totalmente baseado no Quem Quer Ser um Milionário. Mas aqui então é um show de perguntas e respostas, né? Não tem muita complexidade. Então as pessoas têm que responder as perguntas, pode pedir as ajudas. E aí vai passando. Acho que todo mundo conhece, né, esse formato. Ou tem uma bela noção de como o formato é, né? É basicamente isso. Bom. Bacana. Vamos então pro nosso próximo jogo. O quarto jogo aí da nossa lista a receber conquistas no dia 7 de abril de 2022 no Retro Achievements. E ele é... Ultimate Mortal Kombat 3, a versão para arcade. Então, quem fez as conquistas para esse jogo foi aí o ZX Mega. É um dev brasileiro, grande usuário ZX Mega. Aí um cara muito conhecido da comunidade. Um usuário aí muito respeitado. E, bom, Ultimate Mortal Kombat 3, essa versão para arcade, ele até foi lançada no mesmo ano que o Mortal Kombat 3, né? Em 95. Aí, inclusive, o pessoal lançou o Mortal Kombat 3, daí eles viram que, poxa, a gente cortou algumas coisas aqui dos Mortal Kombat, alguns personagens do 2, do 1, e o pessoal não gostou muito e tal. E dá pra gente, vamos fazer uma versão mais completona. E aí lançaram no mesmo ano, 95, Ultimate Mortal Kombat 3. Até quem já tinha máquinas de arcade na época do Mortal Kombat 3, eles se ofereceram a trocar pelo Ultimate 3 de graça. E assim foi feito. Então é um jogo que ele faz? O Ultimate, né, essa versão, ela reúne todos os personagens do 1, do 2 e do 3. Então muitos personagens que estavam faltando no Mortal Kombat 3 voltaram. Então o Reptile, o Scorpion, a Milena, a Jade, a Kitana. Enfim, e mais atualizações, novos mapas, vários novos mapas, né? A inteligência artificial também foi melhorada. É claro que surgiram também novos exploits ali, né? Tem coisa ali que tu consegue fazer contra a inteligência artificial que, opa, se eu fizer sempre isso, ela sempre responde dessa forma, e aí eu consigo derrotar ela ali na manha, uma manha ali e tal. Tudo bem, né? Claro, mas assim, via de regra, melhorou a inteligência artificial. E é isso. Então, o ZX Mega, ele criou 65 conquistas. Então aqui as conquistas dele, faça qualquer movimento ali, qualquer fatality, babality, etc. Uma Flawless Victory, uma vitória sem tomar dano. Double Flawless Victory, 2 rounds sem tomar dano. E aí ele fez aqui, terminar o jogo com todos os personagens. Então, Classic Sub-Zero, Cyrax, Ermac, Jade, Jax. Aí como eu falei, Ultimate Mortal Kombat 3 são muitos personagens de todos os 3 primeiros jogos da série. Então tem todos aqui, Nightwolf, Scorpion, Shiva, Sonya, enfim. Aí ele fez aqui, o Ultimate Mortal Kombat 3 também recebeu um novo nível de dificuldade. Então tá aqui, é o Master. Então tá aqui, terminar a torre no Vice, Warrior, Master 1, Master 2. Faça, e aí tem aqui também, fazer os Fatalities das fases em específico, né? Que acontece alguma coisa diferente. E daí tem aqui no metrô, na torre, no pit, e assim vai. Ele também fez conquistas customizadas de cada lutador. Então, tem ali... Na verdade, não é exatamente... Na verdade, essa parte aqui são conquistas de fazer um Fatality com todos os Fatalities possíveis. Não é todos os Fatalities, é como tá aqui na tela. Um Fatality, um Animality, um Babality e um Friendship. Eu chamo tudo de Fatality, mas é um de cada tipo, né?
faz um de cada tipo com todos os lutadores. É isso. Quando faz um de cada tipo com o lutador, tu ganha a conquista dele. E ele fez aqui, pra todo. Kano, Kitana, Cabal, enfim. Ele fez ali. Aí tem aqui, clássico Sub-Zero, tudo mais. Aí beleza. Aí conquista ali de derrotar os chefes com o Motaro, o Shao Kahn, com uma Flawless Victory, uma vitória sem tomar dano, no nível de dificuldade mais alto. Então são conquistas ali, acredito que difíceis. Vencer 3 batalhas em sequência, 7 e 11 em sequência. E derrotar o Noob Saibot e vencer aqui o combate Mega Endurance. É um formato, um tipo novo de gameplay ali. Até esse Ultimate Mortal Kombat 3 recebeu também a possibilidade de fazer torneios nele e tal. Foi uma atualização bastante... O pessoal lembra, fala muito bem até hoje, né? Bom, mas dá uma olhadinha aqui na gameplay do Ultimate Mortal Kombat 3. Daí então, basicamente, acho que todo mundo já conhece. Essa é a versão de arcade, como eu falei. Então tem aí o Smoke e a Kitana numa batalha. À medida que tu vai derrotando os oponentes, tu vai avançando na torre de lutadores. Então tá aí o Smoke contra o Scorpion. Contra o Sub-Zero ali, ó. Jogou ele lá na lava, né? Fez um Fatality. E assim vai, contra o Cyrax. Aí, esse Ultimate Mortal Kombat 3 recebeu esse negócio também de conseguir... Chega a aparecer mais de 2 lutadores na tela, né? Meio que um que te ajuda, assim. Fica 3 lutadores na tela ali, muito negócio doido, assim. Aí já enfrentando o chefe, o Motaro e tal. Bom, é basicamente isso. Aí tem o Shao Kahn também, o próximo chefe, né? Vamos então para o nosso quinto e último jogo a receber conquistas no dia 7 de abril de 2022 no Retro Achievements. Bom, na verdade, eu até já tinha dado uma espiada antes. Eu tinha visto, são 4 jogos para eu gravar um vídeo para amanhã, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei hoje, não, ontem, essa madrugada, antes de dormir, eu vi, surgiu um novo jogo, olha aí. A Lena! É o Lunar 2 Eternal Blue Complete para PlayStation. A bonitona, às 11 da noite, lança um set inteiro de RPG com 176 conquistas. Então tá aí, o nosso quinto jogo do dia é o Lunar 2 Eternal Blue Complete, né? Que é um RPG. E essa série aqui, Lunar, esse é o segundo jogo da série, né? Ela surgiu no Sega CD, cara. Impressionante. E no Japão, ou seja, no Mega CD, é até hoje o jogo de Mega CD japonês mais vendido da história, né? Com 100 mil cópias. E a sequência, o Lunar 2, vendeu 90 mil cópias lá no Japão. Depois, quando eles foram portados para os Estados Unidos, também venderam legal. E aí, com o sucesso da série, eles decidiram... então foi lançado aqui em acho que o primeiro foi lançado em 92 e o segundo em 94. Esse é o segundo, mas a versão é o port para PlayStation, já vou explicar. Daí, em 96, eles fizeram uma versão atualizada para Sega Saturno, do primeiro Lunar, o Silver Star. É um remake mesmo, tem mudanças, melhorias gráficas, melhorias de áudio e até mudanças na história ali. Então é uma versão que melhorou bastante, assim. E aí essa versão de 96 pro Saturno, aí fizeram só um port pro PlayStation, 1 ou 2 anos depois. Acho que em 98 fizeram um port pra Play 1 do primeiro Lunar, que não é esse. Daí esse é o segundo, né? Foi lançado originalmente pra Mega CD em 94, e aí em 98 pra Sega Saturno fizeram também uma revisão dele, um remake. Também com melhorias e tal. E aí em 99 ele foi lançado um port para PlayStation do Lunar 2. Ele até aqui tá como 2000, que foi a data de lançamento nos Estados Unidos. Foi um ano depois, né? 99 no Japão e 2000 nos Estados Unidos. Então já vou mostrar um pouquinho do vídeo. Vou antecipar antes de falar das conquistas. O Lunar 2 é um jogo bastante legal aqui, muito bonito, né? Ele
Então aí tem... Olha só que bacana, os gráficos, tem os diálogos, a versão traduzida dos diálogos, né, pra quando foi lançado no ocidente é elogiado também a tradução. O pessoal falou que foi bem feito. Aqui uma parte da batalha, né, é um jogo bem bacana aí. Até vou dar uma explicadinha, uma resumida na história, pra vocês terem uma ideia. Ó, então tem aqui cenas aqui de uma dungeon, né. Ele até tem bastante lugares assim... frios, né? Por causa da história do jogo. Enfim. Então tá aí, esse é o Lunar 2 Eternal Blue Complete. Daí tem aqui a lista de conquistas. Deixa eu falar um pouco da história do jogo. Eu vou falar um pouco da história do jogo enquanto deixo o jogo aqui, um pouco da gameplay aparecendo pra vocês. O Lunar... ele... Então, um resumo da história da série, né? Tem lá a Blue Star e a Silver Star. É como se fosse o planeta Terra e a Lua, né? E aí tinha lá os seres humanos viviam na Terra, né? Na Blue Star. E aí, só que apareceu um deus do mal, o Zophar, né? E esse deus do mal, ele corrompeu o ser humano e transformou muitos ali em monstros. E poucos assim que sobreviveram. E o mundo piorou muito, né? Quando esse deus maligno apareceu. Daí os seres humanos que sobreviveram pediram pra deusa Althena. É tipo Atena, mas tem um L depois do A, né? A deusa Althena pra ajudar eles a... resolver a situação, o mundo tá piorando, Deus, ajuda nós aí. Daí, essa deusa, ela resolveu então enfrentar o Zophar. Foi uma batalha épica. E só que ela conseguiu vencer. Então ela ela mandou o Zophar para outra dimensão. Mas o custo da batalha foi que o mundo ficou praticamente todo destruído. E milênios se passaram. E a Blue Star, essa que é tipo a Terra, né? Ela continuava bastante inabitável. A destruição do mundo tinha sido muito grande. Até que a deusa Althena, ela decidiu: vou pegar os sobreviventes, a raça humana, e vou colocar eles na Silver Star, que é tipo a Lua, que é um lugar habitável, né? Então ela jogou a humanidade pra morar lá, pra viver lá. E aí, bom, é basicamente isso. A história do primeiro jogo, do Silver Star, tu controla o Alex. Ah tá, desculpa, tem mais um negocinho. Aí ela criou lá os dragões que viviam... Tem 4 dragões ela criou. Os dragões branco, vermelho, azul e preto. Aí eles resguardavam lá a Silver Star, né? Eles cuidavam da lua, do planeta lá, a Silver Star. Quando ela levou os humanos pra Silver Star, na verdade eles tinham 3 espécies de humanos. Os humanos, uma espécie meio besta assim, monstruosa, e tem uma terceira espécie lá que até viraram inimigos dela, da deusa. E aí ela jogou eles lá pra um canto longe do planeta, que ela nem conseguia ter mais poder sobre eles. Mas enfim, daí o que acontece? No primeiro jogo da série a gente controla o Alex, que ele... E aí tem... Ah tá, tem mais um detalhe. Quando uma pessoa consegue passar pelas tarefas dos dragões, ela consegue virar um Dragon Master. Não lembro se é esse o nome, acho que é Dragon Master. E aí tu vira tipo um herói a liderar o povo, assim, né? E aí tem um herói lendário lá, que era o Daine. Ele era um Dragon Master dos mais famosos. Ao decorrer dos séculos iriam surgindo novos Dragon Masters, mas esse Daine era um dos mais famosos. Ele acabou morrendo, ninguém sabe muito bem como. E aí esse Alex, ele é o herói do primeiro jogo. Então ele começa o jogo lá, ele acho que visitando o túmulo do Daine. E aí ele segue na aventura dele, querendo virar um Dragon Master também. No segundo jogo da série, que é o Lunar 2 Eternal Blue, e as versões que vieram pro PlayStation, os remakes, né, aí se chamaram
Eternal Blue Complete e Silver Star Story Complete, né? No Sega CD era só Silver Star e Eternal Blue. Ok, então a história do primeiro jogo é do Alex e tal, e no segundo jogo a gente controla o Hiro, é o H-I-R-O, né? É o herói do segundo jogo. Ele vive lá na Lunar, e aí ele recebe a visita de uma menina da Blue Star, uma visitante que veio da Blue Star. Então, pelo visto, sobraram alguns sobreviventes lá na Blue Star e ela vem... o segundo jogo se passa 1000 anos depois do primeiro. E aí ele acaba conhecendo essa menina, a Lúcia, que ela morava na Blue Star, né? Tava lá como visitante. E aí ela conta que o Zofar tá voltando... ele virou uma ameaça de novo. O deus mal lá, o Zofar, ele tá surgindo como uma nova ameaça. Ele tá querendo voltar ao poder. Ou já voltou, eu não lembro agora desse detalhe. Mas enfim, ela avisa do perigo do Zofar pro Hiro. E ela conta que, cara, a gente precisa se juntar pra derrotar o Zofar. E aí a aventura do segundo jogo é tu como Hiro, com a Lúcia. E aí vocês juntam diversos personagens ao longo do jogo. E tem que derrotar o Zofar. Então é isso, a história do jogo é essa. Tá aí então a gente... Esse aqui, né, é o Lunar 2. Eu acho essa cena aqui especialmente bastante legal, né? Tem lá uma torre ao fundo, que eu acho que eles estão indo pra lá. Tem esse personagem ali, que é um gatinho vermelho que voa, né? Mas então... esse é o jogo, tem dungeons, cidades e tudo mais. Batalhas. Vamos falar um pouquinho das conquistas em si, que a Lena fez. Então, tá aqui a página das conquistas. Como eu falei, esse é o port do PlayStation. Então tá aqui, a Lena, 176 conquistas. Número impressionante de conquistas. Aí eu dei uma olhada como a Lena organizou. Primeiro, deixa eu mencionar, né? Ela, verdade seja dita, justiça seja feita, ela é uma das melhores devs do site. Ela fez já conquistas para diversos jogos, muitos jogos de plataforma. Mas ela já fez para muitos RPGs também. Ela fez pro Robotrek de Super Nintendo, pro God, pro Bahamut Lagoon, pro Mystic Ark também, um RPG da Enix do Super Nintendo. Pro Play 1 ela já tinha feito conquistas pro Brave Fencer Musashi, que é um action RPG, e pro Legend of Mana, um RPG gigante ali, extremamente complexo. E, cara, ela não tem medo, cara. Ela pega os RPGs e faz sets extremamente completos. É impressionante, assim. Ela faz títulos criativos, badges muito bem feitinhas também. E então ela também cria... Aqui, então vamos começar a olhar com mais detalhe a lista de conquistas dela. Então aqui ela fez, né? Bom, as conquistas de progressão no jogo, à medida que tu vai passando na história, tu vai ganhando as conquistas, né? Chega na cidade tal, recruta o personagem tal pra tua parte, né? E só que ela também vai intercalando com desafios que ela criou, customizados. Então, tem uma dungeon ali... a passagem a leste do deserto. Ela criou um desafio customizado. Não, faça sem usar a estátua da Altena ou sem usar a saída norte. Então, sabe, ela vai olhando cada dungeon, cada situação do jogo. E ela vê, poxa, legal, tem aqui como passar normalmente, mas e se eu enfrentar essa batalha com uma restrição, sem poder usar tais itens? É um desafio diferente, mais difícil, tal, vai ser interessante. Ela coloca. E ela faz isso assim pro jogo inteiro, é muito bacana. Então aqui vai intercalando conquistas de progressão com desafios customizados que ela criou. Então aqui, ó, encontrar a Lúcia, uma das primeiras conquistas ali do jogo, e juntar ela à sua parte, né? Mas aqui vai aparecendo também as conquistas as customizadas. Então, ó, vamos achar uma customizada aqui, ó. Essa aqui, derrote todos os os guardas Dragon Ship ali do Dragon Ship Destiny, guardas Dragon Ship Destiny, sem usar a estátua da Altena depois de derrotar o primeiro guarda, sem tomar nocaute ou sair do navio, enfim. E aí tem
Então aqui, ó, tá intercalando conquistas de progressão e os desafios ao longo do jogo que ela criou. E aí, depois aqui, que a gente vai chegar, então, com esse sistema aqui de conquistas. Aí tem aqui, termine o jogo, beleza. Deixa eu achar aqui a de terminar o jogo. Então, ó, tudo isso são conquistas de progressão no jogo e desafios customizados, ó. Derrote todos os 51 grupos de inimigos na Fortaleza do Zofar antes de chegar ao topo e sem tomar nenhum nocaute. Ó, derrote a primeira forma do Zofar na Fortaleza do Zofar sem usar itens consumíveis, a espada tripla, catástrofe, soul blade, magias de dragão ou nocautes, ou sofrer nocautes. Então são desafios que ela criou. Beleza, aí tem essa conquista aqui, ó, termine o jogo. Então terminou essa série de progressão e desafios customizados ao longo da história do jogo. Aí ela fez aqui, acho que isso aqui é conteúdo pós-jogo. Então o epílogo ali, recrutar novos personagens para esse conteúdo pós-jogo. E aí tem mais aqui essas... E aí, beleza, ali tá. E aí começa aqui uma série de desafios em relação a inimigos específicos. Também aqui a dungeons. Exato. Acho que ainda é conteúdo desse epílogo, né? Do pós-jogo. Beleza, aí termina aqui, termina o epílogo. E termina o epílogo sem recrutar nenhum personagem, né? Então, um novo desafio customizado. Aí aqui começa a série de colete todas as caixas de tesouro no jogo. Ou seja, em todas as dungeons do jogo aqui ela fez conquistas para coletar todas as caixas de tesouro. É impressionante, né? O nível, o quão completo é esse set. E os sets de RPG dela mantém esse padrão assim altíssimo. Eu fico muito impressionado. E então tem aqui essa série de caixas de tesouro, coletou, beleza. Então tem aqui todas as dungeons, beleza. Aí, aqui começa a série de aprenda todas as magias, né? De tu aprender todas as magias com os personagens e evoluir eles, né? Adquirir todas as habilidades também. Então, ó, aprenda e evolua todas as magias e habilidades dos personagens. Bacana. Aqui aprenda e use as magias ali, acredito que todas do jogo. Call Flame, Call Wind, Mind Burst e assim vai. E aqui agora tem uma série de conquistas são desafios em combate. Então coisas diferentes que tu pode fazer nos combates, diferentes estratégias que tu pode combinar. Então ela criou conquistas para isso também. Então, desvio de um inimigo de uma forma específica aqui. Acerte um dano crítico no inimigo de tal forma. Então, combinando habilidades dos personagens. Ou acerte um inimigo com um Elemental Blast do seu ataque básico, usando uma combinação de quests, que deve ser alguma coisa relacionada às magias do jogo. Enfim. Então, desafios de batalha também. Coisas possíveis a se fazerem em batalhas, né? Então, tem aqui essa parte da lista. Beleza. Aí agora aqui começa uma sessão de adquirir espadas, itens, armaduras únicas do jogo ali, né? Então, a espada de Altena, o talismã do Hero, do herói, a Crest do Gale, a Ocarina do Alex, e assim vai. Então, adquirir itens específicos, importantes do jogo. E chegando aqui no final, temos mais algumas conquistas aqui. Acredito que customizadas. Deixa eu ver. Conquistas gerais do jogo. Então, adquira metade do total de bromids. Não sei o que é bromides. Será que são teus parceiros que tu pode coletar, pode recrutar ao longo da quest? Ou é algum tipo de item? Não sei. Então, metade, todos. E aí, mais aqui as últimas conquistas. Desbloqueie todas as localizações possíveis para o pendante de Lúcia. Desbloqueie todas as cenas para o Rememberizer. Pelo visto é algum item importante aí que tu consegue usar. Acumule 100 mil moedas, né? Então é basicamente isso.
Então, olha só como é extremamente completo, né? As conquistas dela. É impressionante os sets da Lena. Como eu falei, cara, ela é uma das melhores desenvolvedoras do site, merece esse título mesmo, porque toda vez que ela lança um set, principalmente para RPG, o pessoal fica, caramba, que trabalho incrível, né? E eu já mostrei então aqui a gameplay do Lunar 2. Infelizmente, eu tenho um problema, né? Infelizmente a Lena é LOLzeira, então realmente fica esse defeito aí. Praticamente estão todas as qualidades que eu falei dela, assim, tu pode cortar pela metade, que infelizmente ela é LOLzeira, né? Fica, infelizmente ninguém, né? Todo mundo tem seus defeitos, então eu tinha que mencionar isso. Mas, beleza, galera, por hoje é isso. Esses foram 5 jogos de hoje aí que receberam novas conquistas no Retro Achievements aliás, no dia 7 de abril, né? Os 5 jogos receberam conquistas no dia 7 de abril de hoje, que eu fiz o vídeo de hoje, né? É isso, agradeço então a todos, um abraço e falou!